Situada na cidade de Goiânia, a Dinastia Contábil conta com uma equipe formada por profissionais altamente capacitados. Aberturas de empresas, departamento jurídico, departamento de marketing, abertura de conta bancária, cartão BNDES. Dinastia Contábil, o nosso trabalho é dedicado à prosperidade de nossos clientes. Avenida Transbrasiliana, número 55, setor Nova Suíça, Goiânia. Telefones 3624-8008 ou 3624-8088. Olá para você que está acompanhando mais uma vez o nosso programa Contabilidade e Empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo Valadão, sócio contador da Dinastia Contábil, e o assunto de hoje é um assunto muito relevante para você e para a sua empresa. Nós convidamos o Thiago Noleto, que é advogado especialista em assessoria jurídica e empresarial. Ele é sócio do escritório Noleto, Paiva e Damásio Advogados Associados. O contato do Thiago Noleto no Instagram é noletopaiva.damasioadv. E no WhatsApp é 629-8233-6247. O assunto que a gente vai falar hoje é a Lei Geral LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Thiago Noleto. Eu gostaria que você explicasse aí um pouquinho o que o seu escritório faz, como que ele ajuda as pessoas e as empresas. E já aproveitando, né, que aqui é um programa de perguntas e respostas, queria que você explicasse um pouco para quem está em casa, assistindo a gente na internet ou na TV, da onde que surgiu a LGPD, é uma influência de outro país, de países, né? Como que surgiu isso tudo? Tá certo. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade aqui de participar, de conversar com vocês nesse bate-papo sobre um tema que é bastante relevante e que vai estar cada vez mais presente aí no dia a dia de todo mundo, né, na realidade. A gente já tem sentido reflexos aí das alterações que a LGPD tem proporcionado. A gente partindo de uma... A LGPD, ela sobreveio partindo de uma necessidade de privacidade, né? Se a gente observar toda a legislação nacional, a gente já tem proteção à privacidade já desde há anos atrás, onde se pautava no princípio de privacidade da pessoa física, né? Com divulgação de fotos, por exemplo, informações em jornais, revistas. Só que hoje a situação já mudou bastante. A gente, na realidade, hoje se você tiver um telefone celular, você nunca está verdadeiramente sozinho, né? A gente tem um mundo nas nossas mãos, mas a gente está também vulnerável ao mundo. Então, realmente a LGPD, ela veio dessa necessidade de privacidade da informação, uma privacidade virtual. Uma forma de proteger a gente dos perigos que a internet, essa conectividade, eles proporcionam para a gente. Esse debate já é recente no Brasil, mas já começou na Europa há muito tempo. A questão de proteção de dados já foi discutida inicialmente na Alemanha. E hoje na Europa já tem a vigência da GDPR, né, que a gente fala que é a predecessora da LGPD. Inclusive, a gente está estimando que, como a LGPD está iniciando sua vigência aqui no Brasil agora, nesse ano, muito dos questionamentos jurídicos, das divergências, elas vão ser sanadas com base na GDPR, né, por analogia, que a gente chama. Então, assim, hoje a lei já tá entrando em vigência nesse ano ainda, mas as sanções elas vão vir só a partir de agosto de 2021, né, com as determinações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Só que, em que pese esse ano ainda de necessidade de imposição de sanções, as necessidades de adequação elas já são extremamente importantes, sobretudo sobre dois aspectos. O inicial é que, se a gente considerar só as sanções, a lei fala só de sanções administrativas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
Ou seja, nada impede que aqueles que tiverem seus dados tratados de forma indevida, divulgados ou vazados, eles acionem o Poder Judiciário, reclamações junto ao PROCON, para ter um tipo de indenização para esse tipo de vazamento. Então é muito importante que a adequação já seja feita, as empresas já estejam se adequando para, antes da entrada em vigor da possibilidade de sanção, já está rodando de forma habitual dentro da LGPD. Agora, é interessante também notar, Rodrigo, que a gente separa os clientes em alguns tipos, né? São as empresas que já começaram a se adequar à LGPD já desde quando começou o debate. Então, hoje elas já estão rodando de uma forma constante e habitual, já é parte da rotina da empresa, as precauções da LGPD, os cuidados com os dados. As empresas que, com a entrada em vigor, estão desesperadas, querendo se adequar. Então, a gente tem muita pergunta, muito questionamento, muito pedido de adequação de contrato, de adequação de rotina. E as empresas que não sabem, não querem saber e acham que não vai pegar. Nada. Mas, Thiago, uma coisa que acontece muito no Brasil é ter aquela lei que não cola, né? Isso. A lei, de uma maneira geral, ela é feita com base... As leis que colam, que a gente fala aquela lei que cola, é aquela lei que... As empresas e as pessoas têm necessidade de que haja uma regulamentação. E lei, de uma maneira geral, é uma regulamentação já do que está acontecendo na prática, né? Então, essa lei é uma lei que vai colar. Com certeza. E para quem que serve essa... Assim, a gente está ouvindo muito falar, é um assunto latente, começou a ser latente, LGPD, mas... Quem exatamente precisa de se adequar à LGPD? São todas as empresas, as microempresas, as pequenas empresas, as pessoas, os profissionais. Eles também precisam de estar adequado a algum tipo de regra, de norma. E exatamente como que é essa adequação? A adequação é um conjunto de regras? É isso? É como se fosse um procedimento operacional padrão da atividade que as pessoas exercem, do que a empresa exerce? Rodrigo, primeiro falando se a lei vai colar, a gente está estimando que com certeza ela vai colar, porque ela já está vindo de uma, como eu falei, de uma necessidade que está no dia a dia de todo mundo. Assim, ela vem de uma determinação europeia. Então, a gente vai acabar sofrendo, ainda que algumas empresas se neguem a se adequar, a gente vai sofrer um efeito dominó, né? Empresas estrangeiras vão cobrar das nacionais, que vão cobrar das micros, das pequenas. É uma cadeia, né? Exatamente. Quanto à necessidade de adequação, a própria lei traz quem são as pessoas que têm que efetivamente se adequar. E lá fala de uma forma muito expressa, a gente deve falar que ela adotou uma teoria expansionista, que toda pessoa natural, que é também chamada de pessoa física, ou jurídica, pública ou privada, que realize tratamento de dados dentro do território nacional ou que, ainda que esteja fora do território nacional, realize o tratamento de dados para realizar comercialização de bens e serviços dentro do território nacional, ou que tenha a coleta de dados feita dentro do território nacional, estão sujeitas à LGPD. Então, a gente percebe, sim, que 99% dos casos eles vão estar necessariamente estando à disposição da lei para se adequar, né? Quanto à questão de o que fazer, a gente orienta realmente que seja analisado caso a caso, porque vai depender muito do seu tipo de atividade, qual a base legal da lei que vai ser utilizada para você, para a sua empresa. Então, assim, é necessário que se faça um mapeamento dos dados que a gente utiliza para poder fazer uma adequação certa. A gente pode colocar aí que a adequação de contratos para empresas que trabalham mais no meio físico, questão de consentimento informado em aplicativo, a gente já tem visto muito. Então, assim... Isso é como se fosse uma declaração para a utilização do aplicativo, alguma coisa nesse sentido? Exatamente. O aplicativo, hoje a gente já tem visto isso até em alguns aplicativos de troca de mensagens, os mais populares, que atualmente para você fazer qualquer tipo de atividade diferente do que seja enviar mensagem, o aplicativo vai te pedir uma autorização. Isso aí já é um reflexo da LGPD para o aplicativo e que já vem de outros países há algum tempo. Então, assim, é o consentimento. É uma das bases legais que a gente tem, que pode falar que é uma das mais utilizadas, se não for a mais utilizada, para resolver esse problema da adequação. Ali, em geral, está escrito assim, ó, li e concordo,
li e aceita as condições que estão no termo. Aí, se a pessoa clicar no termo, é um termo de umas 40 páginas. Isso. Isso aí, o que acontece? Anteriormente, a gente já vem com essa figura do consentimento no direito há alguns anos. Só que o consentimento era exatamente esse consentimento irrestrito e geral. Então, você assinava um contrato, você dava um consentimento de 40 páginas que você não lia, não sabia o que era. Hoje, a LGPD, ela determina que o seu consentimento ele seja específico. A gente também chama de consentimento granularizado. O que significa isso? Se a gente verificar, por exemplo, um aplicativo de mensagens do WhatsApp, a gente pode ver que hoje, depois das últimas atualizações, toda vez que você vai compartilhar um contato, uma localização, uma foto, ele sempre vai pedir especificamente sua autorização para fazer aquele compartilhamento. Então, hoje não serve mais o consentimento geral, o consentimento de 40 páginas que você assinava lá e dava seu ok. Sem entender exatamente o que era. Para cada caso que você for tratar um dado, você vai ter que dar um consentimento de forma específica. Muito interessante. A gente está falando aqui com o Thiago Noleto. Ele é advogado especialista em assessoria jurídica e empresarial, lá do escritório Noleto Paiva e Damásio Advogados Associados. Para você que está acompanhando a gente, fique aí, a gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já já. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você que decide. Unimed em Ação. Olá, eu sou o Frederico. Estou como diretor de mercado da Unimed e quero falar sobre o nosso cuidado com você, principalmente neste momento de pandemia. A Unimed tem mais de 2.700 médicos cooperados para atender 344 mil beneficiários. São 8 médicos para cada 1.000 beneficiários, número 8 vezes maior do que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, que é de 1 médico para cada 1.000 pessoas. Temos 476 leitos de UTI, uma relação de 10 leitos para cada 10.000 pessoas. Taxa melhor que a da Alemanha, que tem apenas 3 leitos de UTI para cada 10.000 pessoas. Além de centenas de hospitais, clínicas e laboratórios. Por isso, posso dizer com segurança que a Unimed Goiânia está pronta para cumprir a sua principal missão: cuidar de você. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas na TV Metrópole. Voltamos mais uma vez aqui com o programa Contabilidade e Empreendedorismo. Eu sou o Rodrigo Valadão e hoje a gente está entrevistando o Thiago Noleto, que é advogado especialista em assessoria jurídica e empresarial, e ele é sócio do escritório Noleto Paiva e Damásio Advogados Associados. No bloco anterior a gente estava falando sobre a importância de ter a LGPD e quais foram as influências que a lei recebeu no Brasil. O Thiago Noleto estava explicando que as leis elas têm influência da Europa e que vai ser uma sequência de informações. Empresas nacionais que prestam serviços para outras empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas que prestam serviço para empresas e para pessoas, estão sujeitas a se ajustarem à LGPD, né? O assunto LGPD é um assunto que está muito em evidência no momento, e
E eu gostaria de perguntar para o Thiago o seguinte. O Thiago falou que para as pessoas que trabalham com tratamento de dados, a LGPD ela é fundamental. Queria saber, Thiago, exatamente o que é tratamento de dados. O que exatamente é tratamento de dados numa atividade empresarial ou nas atividades mais simples de uma empresa? Então, Rodrigo, até por isso que a gente fala que a LGPD ela vai ser aplicada de uma forma expansiva, né? A gente tem que, então, se você está com dúvida se você está sujeito ou não à LGPD, faça um serviço de mapeamento, de adequação, porque provavelmente você vai estar. A própria lei ela já traz essa determinação do que são dados. Isso aí até eu faço um parênteses aqui para elogiar a lei, porque ela traz no artigo 5º todo um glossário, né, das suas definições, dos seus termos. Então lá nesse artigo está disposto que tratamento é todo tipo de operação que envolve a informação. Ou seja, uma empresa que faz a coleta de dados, uma empresa que faz o arquivamento, armazenamento, compartilhamento, tudo isso envolve o tratamento de dados, é um tipo de tratamento de dados. Se a gente considerar que num simples contrato você recebe dados pessoais do seu cliente, então você já está recebendo dados, já é um tratamento de dados. Então a gente já pode pressupor que contrato em si, se você trabalha com um cliente que tem um contrato que te dá algum tipo de informação dele, você já está sujeito à LGPD, sim. Então dados são informações, né, Thiago? Isso. Não é exatamente fotos, né? Isso. Ou contrato, ou assim, você recebeu informações de clientes e significa que você tem que tratar essas informações com cuidado, com carinho. O que a maior parte das empresas recebe, em geral, é o nome da pessoa, o CPF, o endereço, a filiação, às vezes tira a imagem da identidade, né? Ou algum outro documento. Isso tudo tem que ser trabalhado, isso tudo tem que ser arquivado de uma forma que a pessoa está se responsabilizando por aqueles dados, é isso? Exatamente. A própria lei também traz no artigo 5º o que são a definição de dados, né? Sobretudo os dados são divididos em dados pessoais, que é toda e qualquer informação que possibilite identificar ou que seja identificada de uma pessoa natural. Então isso significa que nome, sobrenome, RG, CPF, endereço, fotos que tem a pessoa, geolocalização também, que apesar de não ser uma informação identificada, você consegue identificar a pessoa por rastreamento. Então, assim, novamente, eu reitero que a lei adotou uma teoria expansiva. Então, a gente pode considerar dados como toda e qualquer informação da pessoa natural. Mas, Thiago, quando que é possível uma empresa tratar dados? Parece que ficou um negócio tão amplo. Quando exatamente uma empresa vai tratar dados? Exatamente. Esse é o problema principal. É realmente amplo. A proteção é realmente ampla. Então, assim, a todo momento nós estamos tratando dados. Se você tem dados do seu cliente armazenado no seu sistema, você está fazendo tratamento de dados. E aí que entra a necessidade de adequação até da parte tecnológica, de você ter uma segurança forte para evitar vazamento, de você ter um compliance forte na sua empresa para evitar que os próprios funcionários compartilhem informações entre si, porque tudo isso vai estar ferindo a LGPD. O tratamento, seja o armazenamento, o recebimento, ele tem que ser para aquele fim específico que o seu cliente, a pessoa que te deu autorização para tratar, o titular de dados, que a gente chama, tem que ser o fim específico para aquela determinado tratamento. Então, assim, tudo que sair daquilo ali vai estar sendo contrário à LGPD e vai estar passível de sanção. Muitas empresas, como você mesmo disse, já estão se adequando, né? E elas, algumas estão sendo divididas aí por porte, né? A gente vê tanto nos aplicativos quanto em grandes organizações a aplicabilidade da lei geral. Por exemplo, quando um cliente vai abrir a conta bancária, né? O banco está recebendo informações, então eu acredito que os bancos foram pioneiros na recepção e nesse tratamento de dados. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Com certeza. Como todo tipo de legislação, principalmente aquelas que derivam do exterior, né, de legislações internacionais,
a gente pode perceber o efeito em cadeia, né? Então, assim, sempre pessoas jurídicas de grande porte, que têm relacionamentos internacionais, elas sempre, na maioria das vezes, 99% das vezes, elas vão estar se adequando inicialmente. Então, se a gente pegar, como o Rodrigo bem pontuou, aí, bancos, empresas de aplicativos grandes que têm sofrem legislação internacional sobre a sua atividade, elas já estão se adequando à LGPD há muito tempo, porque elas já estão se adequando à legislação exterior, como a GDPR da Europa. Então, assim, com certeza os bancos e essas empresas maiores já estão mais adequadas e o efeito cadeia vai ser esse, porque a gente parte do pressuposto que os bancos, para contratarem com empresas menores, de médio porte, eles vão ter, por exemplo, que as empresas de médio porte vão ter que se adequar às normas do banco e, consequentemente, à LGPD. E isso também vai se aplicar para empresas de pequeno, micro e até chegar em todos os portes, inclusive pessoas físicas que realizem o tratamento de dados também. Uma coisa que está acontecendo lá no nosso escritório é o seguinte: vários clientes da Dinastia Contábil, às vezes, prestam serviço para as grandes empresas e essas grandes empresas já estão solicitando o procedimento que uma empresa de ar-condicionado, por exemplo, limpeza de ar, que eu estou lembrando aqui agora, ela chegou até nós querendo saber exatamente como fazer para comprovar que ela estava adequada à LGPD, porque uma instituição que estava contratando o serviço deles estava exigindo essa adequação. Essa adequação, Thiago, é uma adequação fácil, é uma adequação complicada? Como que você vê o nível de adequação das empresas brasileiras na LGPD? Rodrigo, inicialmente E também, antes de você responder, claro, quais profissionais que ela deve de procurar, né, para fazer essa adequação? Tá certo. Assim, é uma adequação que a gente não pode falar que é simples, né, porque vai envolver todo um trabalho de análise do dia a dia da empresa, das informações que coleta, como a gente tinha conversado aqui anteriormente, dos tratamentos de dados que realizam, que a gente chama até de data mapping, né? É fazer realmente o mapeamento dos dados tratados, para então a gente conseguir acertar exatamente nos pontos que essa empresa determinada está fugindo à LGPD. Então, como eu falei, a gente pode falar que contratos são formas de tratamento, a questão do TI, de comprovar que você tem um sistema de proteção aos dados eficiente, o armazenamento eficiente, seguro, isso também é uma forma de comprovar, mas realmente tem que ser analisado caso a caso, porque depende muito do segmento da empresa, do porte da empresa, do tipo de empresa, das informações que a empresa coleta, se os dados são dados pessoais, dados sensíveis, dados anonimizados. Então, tudo isso tem que ser analisado. A gente realmente tem que fazer um mapeamento muito preciso e muito específico. Então, a gente pode perceber que realmente é um trabalho complexo, né, complicado. Entre os profissionais que a gente indica sempre que tenham que ser contratados, com quem você tem que conversar, é o profissional da área jurídica, né, para assessorar nessa questão de adequação realmente de interpretação da lei, de adequação de contratos, de termos de consentimento. Um profissional também da área de TI é muito importante e é importante que eles trabalhem em conjunto. Mas assim, é sempre imprescindível a gente lembrar que isso aí tem que ser uma cultura dentro da empresa. Assim como houve com compliance há um ano atrás, alguns anos atrás, tem que ser uma interpretação dos empresários, dos donos da empresa para poder mudar a cultura. É realmente uma mudança de cultura depois que o trabalho de mapeamento é feito. Então, para finalizar e fechar o bloco, Thiago, o que a gente pode esperar da LGPD aí nos próximos, talvez nos próximos meses, nos próximos anos? A gente pode esperar muito debate no jurídico, né? Porque a gente tem um direito nacional nosso que está cada vez mais caminhando para a convergência entre as leis específicas e os julgados, né? As decisões de tribunais. E como a lei veio agora, provavelmente agora vão vir os julgados interpretando a lei. Então a gente pode esperar um momento de muita adequação, muito debate jurídico. Por isso é importante você se adequar. A sua empresa já está rodando conforme a LGPD para evitar as punições dentro do Poder Judiciário, do PROCON e lá na frente evitar as punições da Autoridade Nacional de Proteção de Dados também. No ano passado eu estava num evento contábil lá no Espírito Santo, que é um evento que a gente espera muito, que é um evento dos escritórios de contabilidade, né?
E um dos palestrantes é um dos ministros que está cuidando da adequação da lei no Brasil. E o que ele falou é que no exterior, muitas empresas já estão pagando multas altíssimas por não estarem adequadas à lei, né, à lei local deles. E o que ele entende no Brasil é que vai acontecer multas altíssimas para chamar a atenção e as pessoas entender exatamente no bolso como que é a LGPD. Então, acho que a gente deve, nos próximos meses aí, esperar que as empresas sejam autuadas de forma agressiva quem que regulamenta isso? A Justiça, né? Então a Justiça possivelmente vai fazer grandes autuações para chamar a atenção? Essas autuações, elas provavelmente virão só a partir de agosto de 2021, conforme a própria lei determina, pela Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Então a gente estima que essas multas administrativas, elas virão só naquele ano, a partir daquela data. Mas a gente já pode estimar também que processos judiciais pelo vazamento de informações, de dados sensíveis, dados pessoais, eles já vão estar vigendo hoje, né? A partir de agora. E aí vai depender de caso a caso. Depende se a informação for sensível, por exemplo, a gente pode estimar que a indenização vai ser bastante alta. Então já é necessário se adequar, apesar da sanção só vir a partir do ano que vem. E isso é muito comum, né, Thiago? Muito comum. Porque quantas e quantas vezes a gente já viu um hacker acessar a empresa, né? Exatamente. O servidor da empresa, e isso tudo faz parte do tratamento de dados, né? Exatamente. E às vezes o próprio funcionário da empresa, às vezes para fazer uma brincadeira com outro colega, ele vaza alguma informação do colega. Isso também é vazamento de dados. Isso também é vazamento de dados. Isso pode ser considerado, a empresa pode sofrer uma indenização por causa desse tipo de vazamento. Então, por isso que é importante contratar um advogado, um escritório de advocacia, para que todos estejam envolvidos nesse processo. Sim. E que todos assumam responsabilidades, Com certeza. É como eu falei, é uma cultura, né? A adequação à LGPD é uma cultura que tem que ser implementada pela empresa, e você tem que sempre procurar profissionais que estejam aptos a te ajudar a implementar essa cultura, porque afinal, uma mudança de rotina não é algo simples, né? Verdade. Eu estou falando aqui com o Thiago Noleto, advogado especialista em assessoria jurídica e empresarial, e ele é sócio do escritório Noleto Paiva e Damásio Advogados Associados. Quero agradecer sua presença por ter vindo aqui no nosso programa Contabilidade e Empreendedorismo, e eu espero te ver aqui mais vezes, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade, o bate-papo bacana, e estamos à disposição. Sempre que precisar, o que eu puder ajudar, a gente está lá no escritório. Estamos à disposição sua, do pessoal de casa. Podem marcar uma reunião, a gente tomar um café, trocar uma ideia, porque realmente é uma questão, uma adequação muito complicada, muito complexa. Então, assim, é importante tirar todas as dúvidas e a gente está à disposição para ajudar no que puder. Qual que é o WhatsApp do escritório mesmo? Eu vou pedir para a produção deixar anotado aqui embaixo também. Eu vou passar o meu pessoal, porque o do escritório eu não me recordo certinho. A produção já tinha me passado aqui, Thiago. O WhatsApp é 62982336247. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, para você que está nos acompanhando, aguarde aí só mais um momentinho que a gente vai para o terceiro bloco. Fique ligado. Muito obrigado. Você está assistindo Metrópole News TV. Quando, onde e como, é você quem decide. Programa Negócios, com Depre Bucar. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
voltamos aqui com o terceiro bloco do programa Contabilidade e Empreendedorismo. E a gente trouxe a Ludmila Medeiros, que é consultora comercial na Solute Certificação Digital. O contato da Ludmila é ludmila.solute no Instagram, para quem quiser falar com ela depois. Ludmila, muito obrigado por ter recebido o convite, ter aceitado o convite aqui do nosso programa. Eu vou começar com você com a seguinte pergunta: por que a certificação digital ela está sendo tão difundida e por que ela é tão importante nos dias atuais, Ludmila? Olá, tudo bem, Rodrigo? Bom dia a todos. Quero agradecer esse convite, né? Dizer que é uma oportunidade, um prazer estar com vocês. O Rodrigo hoje que é referência aí no setor de contabilidade, de mercado, sempre atualizado, sempre buscando inovações. E a certificação digital, hoje ela veio com a força total diante de tudo que nós passamos. O nosso governo atual, ele já é muito a favor da tecnologia. Então, a intenção dele, desde o início, já era massificar a certificação digital. Então, com isso, ele já tinha adotado medidas que ia ser todos terem acesso ao certificado digital. Mediante isso, veio junto a pandemia, que hoje nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma revolução digital. A era digital chegou com tudo, a tecnologia está cada vez mais avançada e, diante disso, a certificação digital tem um papel muito importante. Por quê? Porque a certificação digital, ela é a sua identidade no mundo digital. Então, poucas pessoas que não têm empresa, que não têm acesso direto a isso, não entendem bem sobre a certificação digital. Então, hoje, no mundo digital, ela é o meio mais seguro, porque ela é a sua identidade digital e, se tratando de assinatura, para quem ainda não entende bem sobre o assunto, a certificação digital ela tem validade jurídica e ela tem a mesma funcionalidade que uma assinatura reconhecida firma em cartório. Então, além de ser mais prático, mais fácil, com a mesma segurança, ela é uma coisa que está aí para todos e que é a tendência do mercado, que todo mundo está se digitalizando e daqui a uns dias a gente não vai nem usar mais os cartórios, a gente já vai fazer tudo via certificação digital, que já faz parte da tecnologia e desse processo que nós estamos vivendo hoje em 2020. Ludmila, uma coisa que me chama muita atenção é justamente isso que você falou. Qual vai ser o papel do cartório, tendo em vista que o certificado digital está substituindo a presença do contribuinte, a presença do empreendedor, no caso da abertura de empresa, por exemplo, de ir ao cartório, né? Sim, inclusive a gente não usa mais ir até as juntas comerciais fazer uma abertura de empresa. Exato. A gente não precisa mais desse movimento, então tudo já é feito via certificado digital. Você faz o seu certificado digital de pessoa física e com isso você não tem mais nenhum trabalho, você não tem desgaste, você não precisa imprimir nenhum papel, então é tudo online. Diante disso, os cartórios, eles vão chegar um tempo que eles não vão mais fazer essa assinatura convencional. O que que eles farão? Eles vão vender assinaturas digitais dentro dos próprios cartórios. Então, a tendência é que se mude o reconhecimento de firma para a compra do certificado digital. Então, mesmo que a pessoa tenha que ir ao cartório, ela vai uma única vez fazendo uma assinatura, que pode ser assinatura por quantidade ou por período de tempo, e mediante isso ela vai resolver tudo o que ela precisa, até mesmo de casa. Então, se antes para um processo a gente precisaria ir ao cartório em torno de 5 a 10 vezes, você vai uma única vez em um cartório ou em uma certificadora, emite o seu certificado digital e a partir disso o seu processo já é feito todo digitalmente. Ludmila, como que faz para os contadores que estão interessados em fazer algum tipo de parceria com a Solute, entrar em contato com a Solute e qual é o tipo de parceria que a Solute oferece para os contadores? Olha, hoje na Solute a gente é uma empresa que se preocupa em atender as contabilidades da maneira deles. Então a gente não tem uma parceria fixa, a gente tem uma parceria de acordo com a necessidade de cada contador. Se o contador ele prefere um atendimento com excelência, mas ele quer ter o cliente ali próximo dele, se ele quer um atendimento VIP, então a gente faz parceria com os contadores, nós bonificamos os contadores através da nossa parceria, nós damos um certificado para o contador, então o contador ele vai ter acesso a esse mundo de certificação sem nenhum custo e nós também fazemos validações VIP. Para ter acesso aos nossos modelos de parceria é só entrar em contato direto comigo.
através do meu telefone, até mesmo do meu Instagram. Pode me mandar uma mensagem que eu respondo a todos. A gente pode marcar uma call, uma visita, a gente pode marcar uma ligação e eu entendo a realidade de cada contador para oferecer a melhor solução de acordo com cada realidade. O importante é que essa parceria seja de muito sucesso e que os nossos clientes sejam satisfeitos e atendidos com excelência. Uma dúvida que eu sempre... Uma preocupação, não é uma dúvida. Uma preocupação que eu tenho com os meus clientes é de, sempre que eu indicar um produto ou um serviço para eles, a gente... o meu cliente não deve de pagar mais caro por isso. E o que eu gosto da Solute é justamente isso. O meu cliente, ele não paga mais caro e, de toda forma, eu ainda sou remunerado de alguma forma, né? Sim, porque assim... A gente preocupa em atender o cliente com excelência e também ao contador. Porque o contador, a gente sabe que ela é a peça-chave para que isso rode bem, para que isso tenha parceria de sucesso. E pensando nisso, tanto na praticidade para o cliente e para o contador, nós lançamos o certificado digital por assinatura, que é o certificado digital em nuvem, que você pode comprar um certificado hoje a partir de R$ 49,90. Então, o seu cliente, se ele precisa fazer uma alteração contratual, uma abertura de empresa, ele não precisa mais comprar o certificado de um ano que ele vai usar uma única vez. Ele pode comprar um certificado de R$ 49,90, fazer o uso que ele precisar e, além de tudo, o contador ainda é remunerado por isso, que é uma forma de gratidão e de parceria que nós temos e de respeito pelos contadores e as contabilidades. E isso é muito bom. Por isso que toda vez que a gente faz algum tipo de indicação, o nosso cliente pode ter certeza de que ele está pagando o melhor preço com o melhor serviço. Porque o que a gente quer no nosso escritório é que ele tenha serviços de qualidade. Sim. Ludmila, fiquei muito feliz com a sua presença aqui. A gente já é parceiro já tem um tempo, né? Sim. E eu queria deixar mais uma vez o seu contato. O seu contato no Instagram, qual que é mesmo? É Ludmila, com D mudo e 2 L's, .solute, Solute é normal. E o meu celular, pode falar também? Pode que tem falar. um WhatsApp, vocês podem entrar em contato. É o 062 99642 7453. A qualquer momento eu estou à disposição. Eu agradeço muito a parceria com o Rodrigo Valadão e a Dinastia Contábil. E a gente tem orgulho de fazer essa parceria com vocês. Vocês são referência no mercado e como pessoas. E é de muita valia para a gente e de muita honra para a Solute. Eu falo em nome de todos hoje aqui. Muito obrigado, viu? E para você que acompanhou o nosso programa, a gente está chegando ao final do programa Contabilidade e Empreendedorismo. Foi muito bom ter a sua presença aqui. E te espero no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.